Olá, alunos! Com esta aula, encerramos um ciclo de 14 aulas, nas quais abordamos o ensino das várias áreas da física. Na aula de hoje, vamos falar sobre o ensino do eletromagnetismo, se bem que já falamos um pouco na aula anterior, né? E de circuitos elétricos. Não estou aqui defendendo uma ordem, não, né? Porque a gente vai analisar isso depois, né? Mas circuitos elétricos podem ser dados logo depois que falarmos de correntes elétricas, porque a gente dá só circuitos elétricos, né, resistivos, né? Claro que se a gente falasse de circuitos RLC, por exemplo, aí só faria sentido depois de falarmos de indutância, depois de falarmos de indução, né? Muito bem, então isso aqui não é a ordem que estamos defendendo. Vamos depois falar um pouquinho sobre, né, como deve ser o planejamento e a organização, né, das aulas, né, de cada uma das disciplinas. Aí faremos uma proposta neste sentido. Muito bem, existem muitas motivações, né? A primeira é que isso aqui mudou completamente, né, o mundo, o nosso mundo. O mundo ficou muito mais confortável, né? Desfrutamos do ar-condicionado, da geladeira e assim por diante, né? Porque descobrimos uma forma de geração de energia, né? Muito bem, então temos aqui agora, o que eu gostaria de ressaltar, né, é do ponto de vista da comunicação. Hoje em dia nós nos comunicamos fazendo uso das ondas eletromagnéticas, mas existem muitas outras aplicações, né, das ondas eletromagnéticas, né? De forma que raio-x, né, por exemplo, no diagnóstico, sim. O fato é que temos muitas aplicações, né, das ondas eletromagnéticas, que são ondas transversais que se propagam. Agora, a existência dessas ondas, elas ocorrem por conta dos fenômenos que nós vamos descrever agora, né? A indução de campos elétricos. Um campo elétrico variando dá origem a um outro campo. Veja, é isso que permite as ondas eletromagnéticas se propagarem. Porque o campo elétrico variando com o tempo dá origem a um campo magnético variando com o tempo. E esse campo magnético variando com o tempo dá origem a um campo elétrico que varia com o tempo. E esse variando com o tempo dá origem a um campo magnético. E assim vai. E assim se propagam as ondas, né? Ondas eletromagnéticas, tão essenciais para as nossas vidas hoje, né? Lembrar que que as ondas eletromagnéticas têm um espectro muito grande, né? A parte do espectro que é visível nós chamamos de luz. E agora, poderia até chamar a atenção que hoje luz se estuda a partir do eletromagnetismo. Mas a partir do quê? Do que nós denominamos de indução dos campos, né? Muito bem, então temos aqui muitas ondas, ondas de rádio, micro-ondas, radiação infravermelha, ultravioleta, raio-x, né? Raio gama e luz, né? Muito bem. Então, quais são os conteúdos mínimos? A gente deve explicar um pouco, né, sobre o fenômeno de indução. Nós temos, a rigor, dois tipos de indução. Indução de campos e indução de correntes, né? Muito bem, as leis de Faraday da indução de correntes. É curioso porque a indução de correntes ocorre por conta de dois fenômenos distintos e que são descritos pela mesma lei, a lei de Faraday, né? E aí, definição de indutores, aplicações, né? Pode-se colocar aqui, voltar ao assunto, né, de resistores, né? Circuitos elétricos, leis de Kirchhoff e, finalmente, circuitos resistivos, né? O fato é que, no ano de 1840 e no ano de 1863, né, nós
descobrimos novas formas de gerar campos elétricos e magnéticos, né? Faraday descobriu, né, que um campo magnético variando com o tempo dá origem a um campo elétrico, né? E Maxwell descobriu que um campo elétrico variando com o tempo dá origem a um campo magnético, né? Então essas foram grandes descobertas, né? De forma que passamos aí, agora estamos falando de geração, né, de corrente elétrica, né, geradores de corrente alternada. Nós tínhamos até então, até 1840, um gerador de corrente contínua, eram as pilhas, né? A previsão de ondas eletromagnéticas, a unificação com a óptica, e é bom, talvez, mencionar, né, que todos os fenômenos eletromagnéticos são regidos por 4 leis, as leis de Maxwell, mas isso não é obrigatório, não. Temos, então, 2 formas de indução. Indução de campos magnéticos por meio de 2 mecanismos e a indução de correntes por meio de 2 mecanismos. Muito bem, a indução, né, faz com que um campo magnético, variando com o tempo, dê origem a um campo elétrico. Então, agora nós temos aqui 3 formas, agora, e só essas formas de gerar campos elétricos, né? Carga elétrica, aquele efeito relativístico, né, que nós mencionamos, né, onde se eu tenho uma carga elétrica, né, em movimento, né, ela, numa região onde você tem um campo magnético, ela percebe um campo elétrico. Então, essa é uma forma, né? Uma outra forma. E, finalmente, a variação do campo magnético com o tempo e um atributo denominado carga elétrica, né? Então, aqui nós vamos falar dessa variação do campo elétrico, né, com o tempo, dá origem a um campo magnético, né, e um atributo denominado de spin também dá origem a um campo magnético. E, finalmente, cargas em movimento, né? Muito bem, aqui podemos, então, começar com a primeira experiência, né, de Faraday, de indução, mas indução de campos elétricos, né? A variação do campo magnético através de uma espira, quando aproximamos, né, um ímã, né, você vai constatar aqui uma corrente elétrica. Mas essa corrente elétrica se originou porque essa variação do campo magnético deu origem a um campo elétrico. E é esse campo elétrico que colocou as cargas em movimento. Aqui você vai, na verdade, constatar isso, né, observando, né, uma corrente elétrica que é gerada aqui, né? Corrente elétrica que é gerada. Mas o que você pode dizer é que a variação do campo magnético com o tempo dá origem a um campo elétrico e os elétrons aqui percebem esse campo elétrico, né? É bom falar da lei de Lenz, o que acontece quando você aproxima, quando você afasta e assim por diante, né? Agora aqui não tem muito o que correr, não. Temos que falar em força eletromotriz, porque não tem jeito. Ou então não se fala da lei. E aí tem esse complicador, né? Porque você está falando, na verdade, de um integral de linha, mas isso é o que dá para se fazer, né? A definição, então, de força eletromotriz, né? Integral ou a soma, aí você tem que trocar a integral por a soma, não tem muito jeito, né? Mas o fato é que tem que falar nisso, né? E aí tem esse fenômeno, outro fenômeno relativista que eu mencionei antes, né? Então, elétrons, né, eles podem ser colocados em movimento, né, tanto porque ele percebe um campo elétrico, né, no referencial dele, que é dado por V vetor B, ou por conta da variação de um campo magnético. São essas 2 formas de você produzir um campo elétrico, né? E essas 2 formas aqui, na verdade, levam à indução de correntes. Os 2 levam à indução de correntes. E aí tem que definir também, né, o fluxo do campo magnético, já foi feito isso no caso do campo elétrico, e aí anunciar a lei de Faraday da melhor maneira que o professor encontrar, né? Que
E, né, é igual, aqui ele pode substituir o D por delta, por variação, né, por intervalo de tempo. É claro que é uma força eletromotriz média, mas é para evitar esse conceito, né, de derivada, né? Muito bem, aí a lei de Lenz, esse sinal menos deve ser sempre lembrado, né? E essa lei de Lenz aqui vale para os dois fenômenos de indução, né, de correntes. Isso é uma coisa fantástica, né? Dois fenômenos distintos e uma lei só para descrever os dois, né? Mas são duas situações distintas, né? Uma, né, é quando o condutor está fixo e o que varia é o campo magnético. O outro, como este aqui, né, o condutor se move, né? São duas situações distintas, né? Muito bem, lembrando então esse fenômeno já que foi mencionado, né? Essa aqui então é a segunda experiência de Faraday, né? Ele colocava, né, na realidade esse disco em movimento aqui, né, com a mão e percebia o surgimento de uma diferença de potencial, né? Então essa é uma experiência e aí você pode dar alguns exemplos, né, de um condutor como esse aqui, né, que se move, e a força eletromotriz, calcular a força eletromotriz. Calcular a força eletromotriz em um quadro para ver como é que ela depende do tempo. E a força eletromotriz, então, é dado por uma constante vezes o seno de ômega-t mais θ. Nessas alturas, eu acho que o aluno já aprendeu, né, sobre funções, né? Claro, né? Então, ele já está melhor preparado do ponto de vista matemático, né, para algumas dessas expressões aqui, né? Lembrar que o dínamo converte energia mecânica, né, em calor e aqui esquematizar o caso de uma bobina que gira. Você pode pensar em girar essa bobina com uma mão e como ela vai dar origem a uma força eletromotriz, né? Porque é disso aqui que se trata, né? Você coloca os elétrons em movimento, consequentemente eles experimentam a ação de uma força de Lorentz, né? E aí colocando os elétrons em movimento e gerando então uma tensão, né? Aqui no caso alternada, porque você está girando isso com uma velocidade angular ômega, né? Muito bem, pode-se calcular a força eletromotriz, então, num quadro, né? No caso da geração, então, de corrente alternada, né? Você pode dar aqui alguns exemplos. As continhas são relativamente simples, né? Envolve o cálculo do fluxo, né, de uma bobina, por exemplo, pode ser retangular, pode ser circular, né? E aqui o que importa é o ângulo entre a normal e a superfície e a direção do campo elétrico. E essa direção varia com o tempo por conta do movimento da bobina, né? E aí, de novo, né, voltando à questão da geração da corrente elétrica, é um momento também de se calcular uma força sobre um fio, né? E, finalmente, como funciona, né, o motor elétrico, né? O que surge aqui numa espira é um torque, né? Se a corrente está para cá, esta força é para cá, aquela outra força é para lá. Um torque, né, fazendo com que essa espira venha a girar, né? Essa é a função, né, do motor, né? Produzir movimento, né? Muito bem. E aí, indutores, né, falar sobre autoindução, o coeficiente de autoindução, né? A gente só trabalha com esse tipo de indutor, né? Não trabalhamos com indutores variáveis, nem nada, né? O que é autoindução, né? Quando a corrente varia com o tempo, né, surge uma força eletromotriz induzida na bobina, né? Muito bem, e o coeficiente de autoindução aqui dá para você fazer tudo com deltas, né? Não com derivadas, né? Na realidade, o coeficiente de indutância ou de autoindutância, L, você pode escrever como fluxo dividido pela corrente.
pura e simplesmente, né? Em geral, a dependência é uma dependência linear, né? O que facilita muito as coisas, né? Muito bem, mas essa grandeza física é importante, porque ela está também ligada, né, à questão do armazenamento de energia em circuitos elétricos, né? Quando você tem indutores em circuitos elétricos, né? Pode falar da indução mútua, né? A variação da corrente aqui, né, induz uma força eletromotriz no outro. Ou a variação da corrente aqui induz uma força eletromotriz no outro, né? Esse tipo de experiência foi aquele tipo de experiência que o Faraday fez na realidade, né? Muito bem, e aí indutância mútua, coeficiente de indutância mútua, associação de indutores, né, indutores em série. A indutância equivalente é a soma das indutâncias, né, se for em série, né? E se for em paralelo, como esse arranjo aqui, a indutância equivalente, 1 sobre L é igual a 1 sobre L1 mais 1 sobre L2 mais 1 sobre Ln. São expressões que facilitam muito quando a gente lida com circuitos, né? Muito bem. E aí dar exemplos, né? Como, por exemplo, como funciona um transformador, né? Com esses elementos aqui e essas fórmulas, né? Também é bom falar de correntes de Foucault, né? A variação do campo magnético, quando você aproxima de um material condutor, ela gera essas correntes aqui, como estão em vermelho. São as correntes de Foucault. Muito bem. Agora, circuitos, né? O conceito de circuitos. A gente só fala de circuitos resistivos, né? E circuitos nada mais são do que caminhos fechados, sempre fechados, né? De tal forma que elétrons possam percorrer este caminho. Este caminho ele é composto por condutores, por fios. E aqui e ali você coloca elementos do circuito. Que elementos são esses, né? Pode ser uma lâmpadazinha simples, né? E que nós representamos como sendo uma resistência, né? A resistência elétrica, né? Muito bem. Outros elementos são geradores de tensão, capacitores, geradores de correntes, indutores e assim por diante. Cada elemento tem 2 terminais ou polos, também são chamados de polos, né? Em geral, nós nos referimos aos polos do gerador, né? Isso é muito usual, polo positivo, polo negativo. Então você tem num circuito elementos ativos e elementos passivos. Ativos são aqueles que fornecem energia, né? Os passivos, eles absorvem energia ou dissipam energia, né, no circuito. E as variáveis importantes sempre são as tensões, as correntes, né, quanto de energia armazenada e a potência. A expressão, nós podemos interligar elementos de um circuito em série, 3 lâmpadas em série, por exemplo, 3 resistências que nós representamos, né, uma bateria e a corrente é sempre a mesma, né? Ou em paralelo, em cujo caso as tensões sobre cada elemento aqui, né, são as mesmas, né? Muito bem, então são 2 formas da gente interligar elementos, né? O sentido da corrente nós já falamos. As correntes podem ser tanto contínuas quanto alternadas, né? Contínuas é quando a corrente vai sempre num sentido só. Alternada, ela inverte o sentido, né? A intervalos de tempo de preferência regulares, né? Muito bem. A definição de tensão envolve trabalho, a gente deve talvez pular isto, né? E aí o que é importante é o seguinte: a potência de um elemento qualquer ali daqueles, né, é sempre dado pela tensão vezes a corrente que passa por ele, né? Muito bem. E, bom, já falamos desses elementos aqui do circuito, né? Pilhas de dínamos são importantes, né? Receptores no circuito são geradores, né? Resistores, né? E elementos que armazenam energia, como indutores e capacitores, né? Chaves também fazem parte de um circuito. Instrumentos de medida também fazem parte de um circuito, né?
E aí se deve dar as definições, né? O que é nó, um ramo, o que é malha, né? E assim por diante. E depois enunciar as leis fundamentais, né? As leis de Kirchhoff. A soma das correntes no nó igual a zero, a soma das tensões, quer seja num laço ou numa malha, né? É igual a zero, né? Você pode justificar isso aqui considerando esse caso de um laço único e dizer que as correntes muitas vezes dependem do tempo quando você coloca ali capacitores e indutores, né? Nos circuitos resistivos você coloca sempre só, né, receptores, né, geradores e resistências, né? Tão simples quanto isso. E aí você aplica as leis de Kirchhoff, como nesse exemplo aqui, né, com uma convenção de sinais, né? Então, por exemplo, no caso de um gerador, a corrente entra pelo polo menos, né? E aqui a gente convenciona ser mais V, usualmente. Aqui são duas convenções, você pode usar uma ou outra, né? Mas que a gente utiliza mais é essa, né? Entra pelo polo menos e sai pelo polo mais, né? Muito bem, aí você passa a fazer exercícios, né? Fazendo uso aí das leis de Kirchhoff. Eu deixei aqui alguns exemplos só, mas de qualquer maneira o professor deve resolver alguns probleminhas sobre esse tema, né? Mas sempre envolvendo circuitos relativamente simples e utilizando, né, aquelas regras, né, anteriores lá. O fato é que também é sempre bom lembrar que esses resistores com os quais a gente trabalha são resistores ditos ideais, né? Eles são caracterizados por uma resistência R, né? A unidade de resistência é o ohm, né? E num resistor linear, a tensão e a corrente são relacionados pela lei de Ohm, para simplificar bastante as coisas, né? A gente pode falar também da potência dissipada, né, em resistores, né? Aqui nós estamos falando agora do efeito Joule, né? E essa potência é dada por R vezes I ao quadrado ou V ao quadrado dividido por R, né? Bom, com isso, então, basta a gente dar alguns exemplos, né, como temos aqui na apresentação, e que o aluno pode explorar depois. De qualquer maneira, nós fizemos aqui um pequeno resumo, né, de conteúdos, né, das dificuldades de ministrar alguns conteúdos, da matemática necessária, chamamos a atenção do professor para algumas dificuldades que o aluno vai ter, especialmente no caso do eletromagnetismo, né? Sem sombra de dúvida alguma, o eletromagnetismo é aquela parte da física mais difícil de ser ensinada no ensino médio. E essas últimas 3 aulas foram voltadas justamente para chamar a atenção sobre isso.